para que todos nós possamos, assim, assimilar e, principalmente, colocar em prática as lições que Jesus nos deixou. Vamos agradecendo pelo dia de hoje, por Ele permitir nós estarmos aqui todos bem e com saúde. E assim, agradecido que estamos, iniciamos a nossa aula da noite de hoje. A terceira aula do segundo ano do início do Espiritismo é Lei de Adoração. Finalidade da adoração, adoração exterior e vida contemplativa. Finalidade da adoração. A adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima dele a sua alma. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 649. É um sentimento inerente à sua própria natureza, pois o homem sempre sentiu que há acima dele um ser supremo. Assim, a consciência de suas fraquezas e o temor daquilo que escapa à sua compreensão leva-o a curvar-se diante de alguém superior, em busca do consolo e proteção nos seus momentos difíceis ou a expressar exaltação e alegria nos momentos felizes. O ato de adoração está contido na lei natural que rege a vida no universo, a impulsionar o processo evolutivo de todas as criaturas, independente de aprendizagem ou grau de cultura, porque é o resultado do sentimento inato no homem. Por isso, a encontramos entre todos os povos, embora sob formas diferentes. Isso também está no Livro dos Espíritos, na pergunta 652. Portanto, em todas as épocas, desde os povos mais primitivos, houve a prática do ato de adoração a um ente supremo, evidenciando ser a ideia de Deus inata e universal. Isso porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo, está na pergunta 651, sem que praticamente tenham tido qualquer tipo de influência exterior. Então, em formas diferentes nos povos, mas sempre houve a fé em Deus, em alguma coisa superior a eles. Eles podiam até modificar o nome, né? Não precisaria ser Deus. Trovão, sol, lua, mas sempre houve um Deus a quem eles achavam que eram superior a eles. Então, isso está já dentro de nós. Quando nós nascemos, nós já nascemos com essa certeza de que há algo superior a nós. Então, não houve povo ateu, né? Sempre se acreditava que tinha alguém. Então, ateu, o povo todo nunca existiu. Adoração exterior. A adoração não precisa de manifestações exteriores, pois o que importa é a sinceridade de sentimentos e sua intenção. No entanto, existem aqueles que têm necessidades de imagens, cultos, roupas especial, ritos e gestos para concretizar a adoração. Esses casos têm seu valor, embora relativo à qualidade de sentimentos. Aquele que só tem a aparência da piedade e é um hipócrita, aquele que para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com sua própria conduta, dá um mau exemplo. Isso está na pergunta 654. Já aqueles que a praticam, movidos por interesses secundários, por afetação e amor ao próprio, enganam-se a si mesmos, pois há grande diferença entre ser bom e parecer bom. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se aproximam. Então, nós precisamos, nos atos, nas coisas que a gente faz, de sinceridade, que é o mais importante. Há religiões que necessitam, né, que usam imagens, enfim. Isso não quer dizer nada. Se eles forem sinceros com aquela imagem, com aquela coisa, tudo bem. Cada um crê em alguma coisa, não é verdade?
Nós sabemos que não há essa necessidade, nós kardecistas, mas os que acreditam e que precisam de paramentos, de roupas especiais, se eles estão fazendo isso também com sinceridade, com amor, tudo bem. Ruim é quando se veste, se fantasia ou se põe alguma estátua, alguma coisa, e não estão condizendo com a verdade, tá? Então, a conduta fraterna, sincera, na vivência do bem, será a maior prova de adoração a Deus. A doutrina espírita ensina que todas as religiões são boas. Unem a criatura ao Criador, embora apresentem eventuais diferenças de princípios, porque há diferentes graus evolutivos entre seus adeptos. É necessário, portanto, respeitar todas as religiões e dar ao semelhante a mesma liberdade de escolha que deseja para si. Mas isso não significa ser conivente com atitudes que contrariam as leis divinas, como é o caso, por exemplo, daqueles que se utilizam da religião para atender seus interesses pessoais. Então, se a pessoa está em outra religião, isso não quer dizer que a pessoa está errada. Não. Cada pessoa vai agir de acordo com aquilo que acredita. Tudo nos leva a Ele. Qualquer caminho vai nos levar a Deus, desde que a gente seja honesto, pratique a caridade e seja bom, tá? Não importa qual seja a religião. A bondade é o que faz a coisa melhor aí. A adoração, enquanto emissão de pensamento, de fé, amor, confiança, gratidão, etc., tem sempre valor quando movida com respeito e sinceridade. Esse valor será ainda maior quando um grupo homogêneo se reunir com esse sublime objetivo, embora não seja menos valiosa a adoração particular de cada criatura. Cada um pode adorar a Deus no recôndito do seu coração, simplesmente pensando nele enquanto Pai de infinita misericórdia, Criador de todo o universo. A quem muito foi dado, muito será cobrado, não é verdade? Deus não quer hipocrisia. Quem a boca fala uma coisa, mas as atitudes são diferentes, não vai adiantar nada. Então, não adianta nada, né? Você está fazendo a caridade para aparecer, para dizer que está fazendo, não vai adiantar, não é verdade? Então, a adoração a Deus é diferente disso tudo. Vida contemplativa. Não tem qualquer mérito perante Deus a vida contemplativa, dedicada exclusivamente à meditação, pois ela é inoperante. Tal opção significa muitas vezes um mecanismo de fuga ante as mais diversas situações sociais, tais como desilusão, dificuldades, fraquezas, fanatismos e etc. Portanto, aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade, né? E também, imagina a gente ficar o dia inteiro ali, né? Contemplativo, só rezando, meditando, e o mundo acabando do nosso lado. Nós comemos, bebemos, dormimos, está tudo bem. O mundo está acabando do nosso lado, mas nós estamos ali paradinho e rezando. Então, isso também não é certo, porque não fazer o bem, né, já é um mal. Só de você não fazer o bem, você já está fazendo mal, tá? Então, a gente precisa, e todos precisamos muito de oração. Mas, além da oração, nós necessitamos muito, e todos necessitam, da ação. Oração sem ação não adianta. Que adianta você orar para quem está doente só? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que ir lá, ajudar, procurar ajudar aquela pessoa que está doente. O que ela precisa de você? A pessoa está passando fome, não adianta você rezar para ela. Você precisa arrumar um jeito de dar comida para ela. Então, oração, sim, sempre, mas com ação. A doutrina espírita é bastante esclarecedora em relação a esta questão. Sempre que se optar por uma vida de contemplação, longe dos embates do mundo, não terá valor perante Deus. Nesse sentido, o próprio celibato tem valor relativo, a qual estará sempre subordinado
aos motivos que o levaram a tal escolha. Renunciar à vida social, à união afetiva e ao convívio familiar terá mérito se for para servir o próximo, porque é na convivência diária com seu semelhante, no difícil exercício do amor e do perdão, que se evolui e se expressa a verdadeira adoração de Deus. Claro, há sacerdotes, há padres que dedicam a vida inteira a isso. E para isso, realmente, eles não podem ter uma vida social normal, eles não podem ter uma vida afetiva, eles não podem ter um convívio familiar como nós temos. Mas isso são, assim, exceções de outra religião, do que eles estão fazendo. Hoje em dia, já não há essa necessidade, os padres eles participam de vida social, não, vida afetiva, que a gente saiba, né, escancaradamente não, mas no convívio familiar, tal, tudo eles convivem, entendeu? Então, os tempos mudam, né? Agora vamos falar da prece, politeísmo e sacrifícios da prece. A prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus, quando ditada pelo coração de quem ora. Deve ser feita diretamente ao Criador, mas também pode ser endereçada por intermédio de bons espíritos, que são os seus mensageiros e executores de sua vontade. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Tá? Isso está na pergunta 659. Louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando-o como causa primária de tudo que existe, bendizendo-lhe o nome. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência, discernimento, coragem para lutar contra as forças do mal. Enfim, tudo, desde que não se contrarie a lei do amor, que rege e sustenta a harmonia universal. Agradecer é sentir-se feliz e reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento e aceitação. A alegria, a fé, a bênção do trabalho, a oportunidade de servir, a esperança, a família, os amigos, a dádiva da vida. A prece torna o homem melhor, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhes envia bons espíritos para os assistir, né? O socorro é sempre enviado. Nunca a gente deixa de ser socorrido. O essencial é orar com sinceridade e aceitar os próprios defeitos, porque a prece não redime as faltas cometidas. Aquele que pede a Deus perdão pelos seus erros só o obtém mudando sua conduta na prática do bem. Deste modo, as boas ações são a melhor prece e, por isso, os atos valem mais do que as palavras. Aqui eu vou dar uma pausinha para falar para vocês uma coisa. Eu fiz um mal para alguém. Eu me arrependo e vou pedir perdão a Deus. Só isso vai adiantar? Não. Eu preciso reparar o mal que eu fiz. Aí sim, aí eu posso ter o perdão de Deus. Mas se eu fizer, aí eu vou lá, bato em alguém, 2 dias depois eu peço perdão para Deus, rezo, passa 3 dias, eu vou noutra pessoa e faço a mesma coisa. Peço perdão de novo e vou continuando. Tá certo? Não tá, né? Então, através da prece, pode-se ainda fazer o bem aos semelhantes. Porque o espírito que ora, atuando pela vontade de praticar o bem, atrai a influência de espíritos mais evoluídos que se associam ao bem que se deseja fazer. Entretanto, a prece não pode mudar a natureza das provas pelas quais os homens têm que passar, ou até mesmo desviar-lhe seu curso, isto porque elas estão nas mãos de Deus, e há as quem devem suportar até o fim, mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece
nunca é inútil. Quando bem feita, porque dá força, ou mais, que já é um grande resultado. A gente sempre fala assim, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. E a gente, às vezes, recebe, mesmo sem saber, né? Por quantas vezes estamos em algum lugar, na rua ou em qualquer lugar, e os bons espíritos estão nos protegendo contra qualquer mal, e a gente não está nem percebendo. Nós estamos recebendo sem saber. Então, ao sair de casa, ao voltar para casa, ao iniciar um trabalho, ao terminar um trabalho, uma prece. A prece, ela não ocupa a mão. A prece ocupa o pensamento. Você pode estar lavando roupa, lavando louça, fazendo comida, trabalhando, colocando vidro, fazendo limpeza de pele, fazendo o que você quiser, mas você pode estar em prece, tá? A prece em favor dos desencarnados não muda os desígnios de Deus a seu respeito. Contudo, o espírito pelo qual se ora experimenta alívio e conforto ao receber o influxo amoroso dos entes queridos, que, embora ainda encarnados, compartilham de suas dores. Além do mais, o efeito benéfico da prece sobre o desencarnado é tal que pode levá-lo à conscientização das faltas cometidas e ao desejo de fazer o bem. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se, do seu lado, ele contribuiu com sua boa vontade. Esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-los, consolá-los e dar-lhe esperanças. Esse encandeamento caridoso provocado pela prece sincera vivencia a recomendação de Jesus: amai-vos uns aos outros. Lembra-se que Jesus orou muito pelas ovelhas desgarradas, né? Eu pulei um parágrafo, então eu vou voltar aqui, tá? Agora que eu vi que eu pulei. Deve-se considerar também que nem sempre aquilo que o homem implora corresponde ao que realmente lhe convém, tendo em vista a sua felicidade futura. Deus, em sua onisciência e suprema bondade, deixa de atender ao que lhe seria prejudicial, tal qual um pai zeloso que recusa conceder ao filho algo que seja contrário ao seu bem-estar. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supomos, embora a resposta a uma prece venha por vezes por meios indiretos ou por meio de ideias com as quais saímos das dificuldades. Nesse trecho, a gente consegue entender o seguinte: muitas vezes nós achamos que aquilo que a gente está pedindo vai ser o melhor para nós, né? Porém, nem sempre é assim. Às vezes nós estamos pedindo algo a Deus que Ele sabe que vai ser pior. Então, Ele não nos concede, porque não é isso, tá? Você está pensando que aquilo vai ser o melhor, porém não é. Então, a gente deve sempre pensar, e como fala o Pai Nosso, que seja feita a sua vontade e não a minha. Pode-se também orar aos bons espíritos, porque são eles os mensageiros de Deus e executores de sua vontade. Contudo, as preces que lhes são dirigidas só serão eficazes se estiverem de acordo com os desígnios de Deus, sem cuja permissão nada se faz na ordem geral do universo. Foi o que eu disse ainda há pouco. Não adianta a gente pedir se não for da vontade de Deus. O politismo, designação referente às religiões que admite vários deuses em seu culto, foi uma das crenças mais antigas espalhada pelo mundo, em razão do atraso moral e intelectual da humanidade. Isto porque a concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado da aquisição gradual de seus conhecimentos. Simples ainda, ele não conseguia conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria. Por isso, deu-lhe atributos próprios da natureza corporal, tais como forma e aparência, a princípio de animal e posteriormente do próprio homem. Assim, inicialmente os espíritos eram reverenciados como deuses. Só mais tarde surgiu a concepção de um Deus único
embora ainda antropomórfico, isto é, semelhante ao homem, tanto para os antigos como para algumas concepções atuais. O próprio fato das manifestações espíritas ocorrerem em todas as épocas da humanidade contribuiu sobremaneira para reforçar a ideia da existência de vários deuses. Do mesmo modo, o culto aos mortos, especialmente as pessoas que mais se destacaram por características especiais, contribuíram para a propagação do politeísmo. Porém, em todos os tempos, houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade desta multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e que se elevaram ao pensamento de um Deus único. Então, por muito tempo, se achava que havia vários deuses, né? Cada um colocava um nome, cada um achava que era uma coisa. Oi? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, onde está essa parte que você leu? Porque você terminou de ler esse slide, para mim o próximo é a parábola da figueira seca. Ai, será que a Stephanie pulou, então? Acho que sim, porque aqui, ó, você terminou de ler aqui, né, ó, nada se faz na ordem geral do universo. E a próxima vai para a parábola. Ainda tem mais um pedaço de sacrifícios, então. Ah, não, Então, tudo talvez bem. ela tenha... Hã? Não, tudo bem, só para confirmar, para ver se eu não estava fazendo Então, confusão. tá, então, tá certo. Não, estão falando... Você avisa se quando vai terminar o tempo, tá? Pode deixar, então você consegue me ouvir tranquilo. Então, Certo. gente, desconsidera por enquanto que está projetado, tá O bom? que está escrito aí, tá? Daqui a pouco eu vou ler a parábola, ainda não chegou. Tem um pedaço ainda. Tem um pedaço, tá? A próxima já é a parábola. A próxima parte já é a última e a parábola. Então, o politeísmo eram pessoas que acreditavam em vários deuses, né? Eles davam uma forma diferente, como eu disse lá no começo, né? Que não existiam povos ateus. Eles tinham né? Alguém para adorar. E assim era o politeísmo. Se acreditava em vários deuses, Deus da chuva, Deus do sol, Deus disso, Deus daquilo, né? Até que se chegou à conclusão de que não é assim, né? Até hoje, muita gente ainda acredita em Deus como forma humana, né? E não é bem assim, né? Ele seria uma luz, algo diferenciado, mas não importa, né? Cada um imagina como quiser, só tendo a certeza que ele é único, não existe outros, tá? Sacrifícios. Ao se estudar a história das religiões, verifica-se que o ato de oferecer sacrifícios às divindades está sempre desde os tempos mais remotos. Entre os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito. Eles se entregam aos instintos animais e por isso são geralmente cruéis, pois o senso moral ainda não se encontra desenvolvido neles. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 669. As oferendas que a princípio consistiam em frutos da terra passaram a constituir-se de animais, transformando-se mais tarde em sacrifícios humanos, na falsa crença de que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima, pois os homens primitivos deveriam crer naturalmente que uma criatura animada teria muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Também está na pergunta 669. Como não conseguiam conceber a divindade com os atributos da perfeição, acreditavam que o holocausto a ser lhe oferecido seria tanto mais valioso quanto mais importante fosse a vítima. Mas Deus jamais exigiu sacrifícios, nem de animais, nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil da sua própria criatura. Nem mesmo as macerações e as penitências que certos religiosos impõem a si mesmo. As chamadas guerras santas, quando homens matam seus irmãos em nome de Deus, assim o fazem porque são impelidos pelos espíritos inferiores. Não se justifica uma guerra sob o fundamento de ser religião de uns melhor ou mais verdadeira que a dos outros, e também por não terem ainda algumas criaturas a consciência de seus erros.
A doutrina espírita, usando da razão, do bom senso e do discernimento, facilmente conclui que, para agradar a Deus, melhor seria transformar a homenagem em ajuda aos necessitados, em consolo para os que sofrem, ou ainda em prece proferida com sinceridade e humildade. Esclarece ainda a codificação que o único sacrifício abençoado por Deus é aquele que se faz por amor e em benefício ao próximo, pois Deus abençoa sempre os que praticam o bem. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de homenageá-lo. Então, aqui está se falando que nenhum sacrifício de matar alguém, ou mesmo sendo um animal, é bem visto aos olhos de Deus. Deus não quer que as suas criaturas sejam sacrificadas. Não é esse o sacrifício que ele pede. E houve época em que se sacrificava animais, depois se passaram a sacrificar pessoas, achando que quanto mais importante era a pessoa, melhor era aos olhos de Deus. E não é nada disso. E também as macerações que se faz, né? Tem pessoas que se chicoteiam, que se batem, que ficam ajoelhadas em milho, que colocam um cinto e aquele cinto vai apertando, conforme aquele cinto aperta, machuca. E eles acham que isso é um sacrifício que Deus está gostando. Não, não é nada disso. O sacrifício maior que Deus nos pede é em relação às outras pessoas. O sacrifício maior que ele nos pede, que é muito difícil para nós, é darmos o perdão. É entendermos o nosso próximo. É ver que, por muitas vezes, eles não estão no mesmo caminho que o nosso, no mesmo passo, na mesma evolução, e que cada um tem um pensamento, e poder entendê-los. E poder ver quando alguém é mais fraco, quando alguém não consegue reagir como a gente gostaria que ele reagisse. Quando falamos de caridade para aquela pessoa e aquela pessoa não consegue entender a caridade. Quando falamos de amor para aquela pessoa e aquela pessoa ainda não consegue entender o amor. Então, temos que nos dedicar a essas pessoas. Quem não ama, nós temos que amar mais ainda. Para poder ensinar a elas. Porque ninguém dá aquilo que não recebe. As pessoas não amam porque não aprenderam, porque ninguém as amou. Então, nós precisamos amar incondicionalmente. Precisamos entender o erro dos outros, sermos tolerantes. Isto também é uma caridade. Em nos tocar o coração quando vemos alguém passando necessidade, alguém doente, alguém que a gente poderia estar fazendo alguma coisa e a gente olha e não faz nada. Ou quanto ainda, pior ainda, quando não gostamos muito daquela pessoa e quando algo de ruim acontece para aquela pessoa, a gente fala, bem feito, é o que ela merecia. É a nós que nós temos que sacrificar. O sacrifício é inteiramente nosso, corrigindo os nossos erros todos os dias, devagar e sempre, para que a gente possa aprender. Esse é o verdadeiro sacrifício. É aí é que está. Então, não adianta acender vela, fazer promessa. Não. Vamos fazer algo que seja bom para o outro. Isso sim vai agradar a Deus, tá? Agora tem a parábola da figueira seca. Você acha que dá tempo, Bia? Oi, Sônia. Eu acho melhor a gente parar e depois a gente E voltar e terminar, né? Porque só falta essa parte agora. Tem 4 minutinhos, então é melhor a gente terminar depois com calma. Tá certo, tá certo. Então, todo mundo voltando, hein? Senão eu vou dar nota 0.